Olá, gente, tudo bem? Então, vamos agora para a discussão do nosso caso clínico 3 de hiponatremia. É o nosso penúltimo caso. Nesse caso, o que eu vou trazer para a mesa vão ser os seguintes tópicos. A gente fazer apropriadamente um determinado diagnóstico etiológico da hiponatremia, identificar como guiar a terapia e a evidência clínica sobre as estratégias terapêuticas existentes. Beleza. Então, o nosso paciente é um homem de 58 anos de idade, ele deu entrada com confusão mental. Os familiares contam que ele tinha cefaleia e sonolência, hoje ficou um pouco mais estranho, e não utiliza nenhum remédio, não tem nenhuma doença conhecida. Tem sinais vitais foram normais, nada que chamasse atenção, pesa 75 quilos, e no exame clínico ele tinha um pensamento lentificado, confuso, pouco cooperativo, sem outras alterações que fossem relevantes. O sódio, porque é o tema do encontro, o sódio era baixo, era um sódio de 120. Então, junta tudo que você já imaginou, o que você faria para se aproximar do diagnóstico desse paciente. Pensa tudo que você quer pedir de exame, o que você espera que seja o diagnóstico, como você espera que venham esses resultados. Primeiro passo diante de uma hiponatremia, não infunda volume. Por quê? Porque você precisa complementar, se você já tiver pedido laboratório, você vai precisar agora complementar a sua avaliação laboratorial com aquilo que é relevante para o diagnóstico. E se você começar a infundir volume, você vai prejudicar o seu diagnóstico, porque você pode interferir, provavelmente vai interferir, nos resultados dessas amostras. Então, passo 1, não faça volume. Segura, respira, medita, toca o barco. Passo 2, complementa os exames com aquilo que você julgar que é importante. Por exemplo, no sangue, sódio, potássio, gasometria, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, proteína. Na urina, enfim, tudo aquilo que a gente já falou em outro caso, que são os exames que são importantes serem pedidos. Por vezes, uma parte desses exames já foi coletada. Basta complementar a contraparte. Ah, mas eu preciso dosar a osmolaridade? Precisa, querido. Senão, você não vai fazer o diagnóstico. Um diagnóstico muito importante, que é um diagnóstico de exclusão, que é SIAD. Precisa dosar a osmolaridade. Ah, mas eu não posso calcular? Não. Por quê? Pensa comigo. Se a gente está falando de hiponatremia, então vem lá um sódio baixo. Você resolver calcular a osmolaridade. Sempre que você calcular, usando aquela fórmula de cálculo, a osmolaridade vai dar baixa. Por quê? Porque o sódio está baixo. Então, aquela fórmula, ela não serve para fazer diagnóstico da osmolaridade, e ela não serve para fazer diagnóstico de SIAD. A única forma é se você realmente dosar a osmolaridade. Tem até um pulo do gato, que eu vou falar no próximo caso. Guarda até lá. O nosso paciente. Então, a gente perguntou para ele ativamente, para a família, não tinha nenhum relato de vômito, diarreia, não teve alteração na ingestão de líquido, de alimento, na diurese, nada disso. A gente chegou a medir a pressão e a frequência cardíaca dele deitado e em pé, não teve nenhuma mudança, as mucosas estavam ok, a veia cava inferior era de 1,8 com ultrassom, variando menos que 50%. A osmolaridade eu resolvi calcular, porque eu gosto, deu 245, o sódio deu 120, potássio de 4,2, ureia de 24, create de 0,9, urina 1 com uma densidade de 1030. A osmolaridade do sangue foi 247, na urina 438, o ácido úrico de 1,6, e na urina o sódio urinário de 44, a create urinária de 0,2, o potássio urinário não foi dosado, e a fração de excreção de sódio calculada aí deu 0,8. E aí, gente, diante de tudo isso, o que está acontecendo com o paciente? Qual que é o diagnóstico provável? Vamos continuar. Primeira coisa, olha que interessante, né? A osmolaridade do sangue é de 247 e a urinária é de 438. Então, a osmolaridade da urina está maior do que a do sangue. Então, a urina não está conseguindo jogar para fora toda a água que ela devia jogar, né? Então, eu estou retendo água dentro do meu corpo. Então, essa era uma das conclusões que dava para a gente tirar sobre a osmolaridade urinária. Outra conclusão que dá para a gente tirar é sobre o sódio, de acordo com essa osmolaridade. Se o sódio é baixo e a osmolaridade da urina é de 438, ou seja, maior que 100, eu estou falando de uma hiponatremia ADH dependente.
né? E é uma hiponatremia ADH dependente com sódio urinário alto, maior que 30, 40, um sódio urinário de 44. Isso chama atenção também. Parece que o ADH está bombandão. E uma das formas de eu ver se o ADH está bombandão é olhar para o ácido úrico, né? Então, o ADH ele aumenta a excreção do ácido úrico. E aí, quando eu olho para o ácido úrico dosado no sangue desse paciente, é um ácido úrico baixo, menor que 2, menor que 3, é um ácido úrico de 1,6, na verdade. Essa hipouricemia, ela é sugestiva também de uma ativação importante do ADH, né? Então, quando eu combino essas peças, e a osmolaridade do sangue, ela mostra para mim, olha, realmente se trata de um paciente com uma osmolaridade plasmática, uma osmolaridade do sangue baixa, e tudo isso acontecendo, isso está sendo compatível, a gente está caminhando para uma hipótese diagnóstica, né? Eu esqueci de falar, mas a ureia, frequentemente, a ureia plasmática desses pacientes também, frequentemente, ela vai ser reduzida, né? Então, são pistas boas do diagnóstico, e além disso, um potássio plasmático de 4,2, um potássio normal, ou seja, esse sódio baixo parece que não tem tanto a ver assim com a ativação de aldosterona. Parece que a culpa só tem a ver com a ativação da vasopressina, né? Tá tudo corroborando esse caminho daí. E aí eu estou falando sim de uma secreção de ADH aumentada. Se é uma secreção de ADH aumentada fora de um contexto de uma doença específica, eu falo de SIAD. Então, tem dois caminhos para esse ADH, um aumento apropriado a uma patogenia ou um aumento inapropriado a uma doença, como insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, o paciente não tem nada que chame atenção. E eu falo de SIAD, a síndrome de secreção inapropriada de ADH. Se eu falo desse diagnóstico, é importante eu pensar em outros dois diagnósticos endocrinológicos que eu devo excluir: hipotireoidismo e insuficiência adrenal. Então, primeiro sobre insuficiência adrenal. Ela pode sim cursar com níveis bem baixos de sódio, tá? Isso é importante da gente ter em mente. Então, ela faz um diferencial com hiponatremia em níveis bem baixos. Geralmente, o potássio desses pacientes vai caminhar para cima, então isso é uma dica que às vezes acontece nesses casos, mas é frequente da gente comer bola, né? Se eu penso em insuficiência adrenal, eu posso fazer uma dosagem de cortisol aleatório do paciente. Se esse cortisol aleatório tiver menor que 3, particularmente, isso corrobora muito o diagnóstico do paciente. Agora, às vezes é difícil fechar o diagnóstico de insuficiência adrenal. E aí você vai precisar de um teste formal mais apropriado, que você faz um ACTH-like de noite e dosa de manhã o cortisol, tá? Isso também é possível de ser feito. Então, de acordo com o contexto clínico, a probabilidade que você está pensando no paciente, você vai ter que escolher o exame certo para você fazer, para excluir insuficiência adrenal da jogada. Mas é importante da gente fazer essa exclusão diagnóstica. E claro, gente, uma causa muito importante de insuficiência adrenal é o uso crônico de corticoide. Então, tem que tirar na anamnese a informação dessa pessoa se ela usava ou não corticoide cronicamente, beleza? E o hipotireoidismo? Já adianto para vocês, hipotireoidismo não é causa de hiponatremia importante. Então, a gente tem um trabalho bem legal e é o único trabalho que afere isso de maneira mais precisa. Mas nesse trabalho, ele mostra que é preciso uma elevação de 110 unidades do TSH para que o sódio caia 0,14 unidades. Eles fizeram uma análise retrospectiva para identificar essa relação. Então, é pouco provável que o hipotireoidismo consiga gerar uma hiponatremia muito relevante, sabe? Então, às vezes, a gente vai ver um paciente com hipotireoidismo grave, com um pouquinho de hiponatremia, mas não é a culpa dele. Se o paciente chega com sódio de 120, 115, dosa o TSH, é importante, até para a gente, de repente, fazer um diagnóstico, né? Sincronicamente acontecendo, mas não deve estar aí o caminho diagnóstico, beleza? Para o nosso paciente, então, um homem de 58 anos de idade, confuso, com todo aquele resultado de exame, o nosso diagnóstico provável é de SIAD, né? A gente vai aguardar a avaliação de hipocortisolismo e hipotireoidismo, a gente, né, pede os exames necessários e espera os resultados, mas eu vou já prescrever o tratamento, claro, de SIAD, e agora a gente vai discutir isso. E faltou esse pedaço muito importante, né? Não se esqueça de procurar a etiologia da SIAD, né? Frequentemente a gente pensa em SIAD como uma síndrome paraneoplásica, então procure por algum tipo de neoplasia. Para entender o tratamento, vamos pensar o seguinte: vamos pensar na SIAD com a ADH funcionando no máximo de atividade, tá bombando lá no rim,
e o rim está super receptivo para esse ADH bombante, né? E aí ele travou. Lembra que a osmolaridade urinária ela é capaz de variar de 50 a 1.200 milhões. E aí, com a ADH bombando, ele travou a osmolaridade em 1.200 milhões por quilo por litro de urina, né? Se a ingesta habitual de uma pessoa é de 600 milhões por dia, significa que para ela jogar fora esses 600 milhões, ela vai precisar de 500 ml de diurese. Regra de 3. Se 1.200 gera 1 litro, 600 precisa de quanto? Precisa de 500 ml de diurese. Então, daí vem a recomendação. A gente pode fazer uma restrição hídrica de até 500 ml, ou eu posso aumentar o aporte salino. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem. Da onde vem o número da restrição hídrica, que frequentemente as pessoas citam. Aí você pode até pensar, putz, mas eu li em um lugar que era 500, outro lugar que era 1.000. E aí, qual que é o valor certo? Vamos falar sobre restrição hídrica. Então, os principais íons osmoticamente ativos na urina são sódio e potássio, né? Por isso, uma forma de você guiar a restrição hídrica é fazendo uma conta que leva eles em consideração. Você vai pegar o sódio urinário, somar com o potássio urinário, e você vai dividir isso pelo sódio do plasma, que é o sódio, que é o íon osmoticamente ativo no sangue mais relevante. Isso gera, então, indiretamente, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando a tonicidade da urina e a tonicidade do sangue, né? E eu vou usar essa relação para guiar a minha restrição hídrica. Se a urina ela está mais tônica que o sangue, ela tem mais tonicidade que o sangue, significa que o paciente já está retendo água ativamente. Então, ele não está tentando se resolver, né? Você vai precisar dar um empurrãozinho para ele se resolver. Essa restrição vai ter que ser mais vigorosa, né? Uma forma de você guiar, então, se essa relação ela está maior que 1, então a urina está muito mais tônica do que o plasma, bem, sua restrição vai ter que ser, porreta. Vai ter que ser uma restrição de 500 ml de líquido em tudo que esse paciente vai receber ao longo do dia. Ela sozinha, nesse cenário, provavelmente não vai ser eficaz para você controlar, resolver a hiponatremia. Por outro lado, se o corpo dessa pessoa está tentando resolver o problema já por conta própria, e essa relação é menor que meio, menor que 1, a restrição ela pode ser de 1.000 ml. E aí talvez ela seja eficaz para resolver a hiponatremia. Vai resolver lentamente, mas talvez ela seja eficaz, né? E qual que é o pulo do gato? Para vocês terem em mente. Se a osmolaridade urinária for muito alta, se a osmolaridade urinária for maior que 500 ou perto disso, é pouco provável que a restrição hídrica vá ser suficiente para conseguir reverter a hiponatremia. Por quê? Porque o sódio está sendo muito eficaz lá na urina, muito eficaz. Então é pouco provável que você tenha algum resultado positivo. Outro caminho que você pode percorrer é da sal ou da furosemida, né? Então, se você der sal, você vai obrigar o corpo a liberar sal. Você vai dar mais soluto, força a sair mais soluto. Ou você dá furosemida. Porque em vez de você obrigar a comer mais soluto para sair mais soluto, você pega a urina e fala assim, urina, você vai mandar mais soluto para fora. E vai mandar mais água junto, né? Então você tem esses dois caminhos para percorrer. Então, por exemplo, 1 grama de sal tem mais ou menos uns 200 mEq de soluto a mais, né? E aí você vai aumentar a diurese dessa pessoa de 500 agora para 660 ml, naquele imaginário que o paciente está trabalhando com ADH travado lá. Então, uma forma de você prescrever, você pode repor NaCl por via oral 2 gramas ou mais por dia por via oral, ou você pode fazer a furosemida, né? Então 40 miligramas uma vez por dia ou mais vezes por dia também. Quando a gente pensa em comparar essas intervenções, teve um trabalho que fez essa comparação. Olha que interessante, só tem um trabalho avaliando de fato com MBE a eficácia, a efetividade dessas intervenções. Então, nesse trabalho tailandês, eles pegaram 92 pacientes com SIAD. Então, eles preencheram os critérios bonitinhos de SIAD, estão aí, inclusive, os critérios, alguns desses critérios, e esses 92 pacientes eles foram randomizados. Alguns foram para um grupo só com restrição de fluido, outro, restrição de fluido com furosemida, outro, restrição de fluido com furosemida com sal na dieta. Então, tentou as 3 coisas juntos.
E eles compararam os resultados. O que eles perceberam? Em 4 dias, o sódio desses pacientes, eles tenderam a subir mais ou menos uns 5 pontos. Nota que eles não fizeram terapia IV. Por quê? Porque a gente frequentemente pode não fazer mesmo. Se o paciente tem condição de fazer uma terapia não IV, é mais seguro para a pessoa que suba devagar. Lembra disso? Subir rápido aumenta o risco de desmineralização osmótica. Então eles compararam só as terapias não IV. Subiu 5 pontos em 4 dias. Poxa, sucesso. Não precisa subir rápido mesmo, não. Não teve nenhuma diferença estatisticamente significante de lesão renal entre os grupos, mas o grupo que recebeu furosemida teve uma tendência a ter um potássio mais baixo. É natural se pensar isso, né? Quem recebe furosemida tem potássio, acaba caindo mais o potássio, né? Não teve diferença significativamente estatística do tempo que o paciente levou para chegar num sódio que fosse maior que 130 ou maior que 135. Então, de maneira geral, o que se pode concluir? Olha, parece que essas 3 intervenções, elas são muito similares em termos de eficácia, né? Ah, faltou uma observação, gente, 1000 desculpas. Mas eles guiaram a fluidorestrição de acordo com aquela formulinha que eu citei para vocês sobre eletrólitos urinários em relação ao sódio plasmático, tá? Então, sódio mais potássio da urina dividido pelo sódio do sangue. Então, eles guiaram a restrição de fluido de acordo com isso. Se essa relação fosse maior que 1, restrição de 500 ml por dia. Se essa relação fosse menor que 1, particularmente menor que 1 no trabalho, usaram isso, a restrição era de até 1 litro por dia. Então, assim, não teve diferença entre essas estratégias. Ah, puxa, eu posso escolher, então, só fazer a restrição de fluido? Olha, pode. Mas vamos mais uma vez pensar em validade externa. Será que a gente consegue, de fato, na nossa realidade de trabalho, gerar restrição de fluido direitinho? Todos os fluidos que vão entrar no paciente? É difícil, viu? É bem difícil. É mais fácil a gente gerar restrição de fluido quando a gente não quer e acaba desidratando o paciente entubado. Mas é outro assunto. Mas é difícil gerar restrição de fluido. Então, talvez seja pouco provável que na nossa prática cotidiana, só a restrição de fluido tenha realmente a mesma eficácia que uma terapia combinada, de restrição com furosemida e sódio, por exemplo, né? Então, eu recomendaria mais as 2 outras partes da intervenção, ou restrição com furosemida, ou restrição com furosemida e reposição de sódio. Nota que tem uma chance do potássio cair. Se o potássio cair, talvez você queira repor. Se você for repor, lembra que o potássio entra na sua conta para avaliar o risco de desmineralização osmótica. Beleza? Potássio é um íon osmoticamente ativo. Tem um outro trabalho, mais recente também, que ele pegou para avaliar a empaglifosina. Então, o que eles tentaram fazer? Eles pegaram pacientes com SIAD, sódio menor que 130, randomizaram 43 para o grupo que ia receber empaglifosina, mais restrição de fluido, 44 que ia receber placebo, mais restrição de fluido. E avaliaram o sódio desses pacientes 4 dias depois. O que eles perceberam? Olha, os pacientes que receberam empaglifosina, eles variaram mais o sódio do que o paciente que recebeu o placebo, né? Ele também variou o sódio? Variou, porque ele também estava fazendo restrição de fluido, mas variou menos do que a EMPA, né? E aí, a empaglifosina, a conclusão deles é que talvez a empaglifosina seja útil, né, para a SIAD. Pode ser que vocês ouçam falar desse trabalho, ou ouçam alguém querendo prescrever isso, mas fica meu questionamento. Poxa, por que testou empaglifosina com placebo, né? Se a gente usa furosemida. Será que a empaglifosina conseguiria ser melhor do que a furosemida? E por que as pessoas insistem em testar a empaglifosina com seus efeitos, talvez, diuréticos, com placebo, em vez de testar com um diurético, né? Ela é um pouco mais cara, né? E menos disponível por aí. Enfim, complicado. Mas vocês podem ouvir falar sobre isso. E solução hipertônica? A gente não vai falar nada de solução hipertônica? Poxa, ela é tão legal e tal. Bem, primeira coisa que dá trabalho de montar, né? E não deixei aí uma cola para vocês, para quem quiser ter essa cola aí, de como montar o NaCl a 3%. Deixei uma regrinha de 3 para explicar tudo bonitinho. Lá embaixo, vamos para a prática, né? Então, por exemplo, você pode pegar ampola de NaCl a 20%, 30 ml, então 3 ampolas, né? 30 ml, e combina isso com 170 ml de água destilada. Pronto, você acabou de montar
uma bolsa de NaCl a 3%, que você tem 200 ml aí para usar, né? E quando você vai infundir, como que você vai usar essa salina a 3%? Bem, particularmente, você vai indicar a salina 3% se o paciente ele teve uma apresentação clínica de convulsão ou está em coma, né? Então, chegou alguém na sala de emergência, convulsionou. Puxa, você foi lá, né? Protege via aérea, bota um cateterzinho de O2, para de convulsionar sozinho, você nem fez benzo. Sucesso. Você deixa lá, aí você vai discutir fazer uma fenitoína, né? Que é o que a gente geralmente faz no início, coleta um laboratório e vê os resultados, para descobrir por que a pessoa está convulsionando. E nessa sai o sódio. Saiu lá um sódio 110. Você fala, ih, sódio 110. O cara acabou de convulsionar, agora é a hora que eu vou fazer salina 3%. Mesmo fora da convulsão, pode ser fora da convulsão. Ele ainda tem indicação, tá? Ah, não, putz, eu acho que é um paciente de risco para desmilinização osmótica. É um vozinho, desnutrido, quero segurar um pouquinho, não quero fazer essa salina 3% como bolos, como ataque assim, não. Posso segurar um pouco? Também pode, tá? Também não vai estar de todo errado. Tem que pesar o risco-benefício, é uma coisa da hora clínica mesmo, né? Da expertise clínica e da avaliação. A outra situação é quando você está lidando com um paciente que você diagnosticou SEAD, é um paciente que precisa subir o sódio, está num nível bem baixo, você não quer ficar dando muito volume. Se você for trabalhar com salina a 0,9%, você vai dar uma infinitude de volume para esse cara. Você não quer dar volume para esse cara. E você pode fazer salina e ver a 3%, não tem problema. Se for fazer isso, cuidado, usa a droguemadis. Quando você fala do primeiro cenário, de convulsão ou do coma que o paciente está, é interessante que a melhora, ela não é quando você faz salina 3%, você vai fazer o ataque dessa salina 3%, e a melhora depois do ataque, ela é uma melhora razoavelmente rápida clinicamente. O paciente não recupera 100%, mas ele fica menos pior do que ele estava há poucos momentos atrás. Isso é bem interessante de se ver, tá? O que você pode fazer, então? Como que é essa dose de ataque, digamos assim, da salina 3%? Você vai pegar aquela solução de salina 3% e infundir 150 ml em 20 minutos. Terminou essa, você vai infundir mais 150 ml em mais 20 minutos. Você vai fazer 2 etapas consecutivas. E depois você vai parar. Você vai parar, dosar o sódio de novo e começar do zero a sua terapêutica. Ah, mas a minha terapêutica vai envolver uma dose de manutenção da salina 3%. Posso? Pode, sem problema nenhum. Você vai começar desse novo sódio. Até ser esse novo sódio, o paciente fica sem nada, tá? Então, essa é uma recomendação de diretriz, de fazer 2 etapas consecutivas da salina 3%. Você também pode fazer só uma etapa da salina 3%. Também não vai estar errado se você decidir por fazer isso. Outra possibilidade é você, em vez de fazer a salina 3%, fazer o bicarbonato de sódio 8,4. Já está preparado, dá menos trabalho, está ali do seu lado. Então, você vai infundir 100 ml desse bicarbonato de sódio a 8,4%, também em 20 minutos. Pode fazer uma etapa ou 2 etapas sem problema nenhum. O teu objetivo inicial é subir uns 5 mEq do sódio nesse momento. Perto disso. Não precisam ser todos os 5 mEq, mas perto disso, tá? Depois, ao longo do dia, você vai trabalhar na tua margem de segurança. Trabalhando com uma subida de 8 a 12 mEq de sódio dentro de 24 horas. Beleza? Recomendando 8 para aqueles pacientes de perfil mais grave. Eu diria que é melhor você recomendar 8 mEq por dia para todo mundo do que comer bola e às vezes subir rápido demais, enfim, e ter algum evento adverso decorrente disso. A gente tem um trabalho do JAMA, o nome dele é bonitinho, que ele chama Salsa. Nesse trabalho, eles avaliaram 2 estratégias com salina 3%. Uma estratégia de bolos rápido e intermitente versus uma estratégia de infusão contínua e lenta, né? Então eles pegaram 80 homens e 98 mulheres que tinham um sódio inicial menor que 125, menor ou igual que 125, em 3 hospitais da Coreia, e eles randomizaram para esses 2 braços. 87 pacientes receberam bolos intermitente rápido, que consistia de salina 3%, 2 ml por quilo, infundidos em 20 minutos a cada 6 horas, e outros 91 pacientes receberam salina 3%,
numa infusão contínua que variava de 0,5 a 1 ml por quilo por hora. O que eles encontraram? O que eles definiram como desfecho primário? Desculpa. Eles definiram como desfecho primário uma sobrecorreção em qualquer momento. Então, se em qualquer momento acontecesse do paciente subir o sódio mais que 12 mEq por dia, ou mais que 18 mEq a cada 2 dias, isso era uma sobrecorreção. E esse era um desfecho primário que tinha sido alcançado. O que eles encontraram? Tanto a infusão lenta como a infusão intermitente rápida, a infusão contínua lenta, como a infusão intermitente rápida, foram eficazes para tratar, foram efetivas para tratar os sintomas dos pacientes e seguras, sendo que a infusão intermitente rápida, ela teve uma margem de segurança mais interessante do que a infusão contínua lenta. Então, por isso, existia uma tendência a se fazer o bolus intermitente. E aí, gente, só que tem um probleminha no desenho desse trabalho. Um problemão, na verdade. Observa isso daqui. Quando a gente pega para ver os pacientes que eles trataram com salina 3%, tiveram 53 pessoas com tiazídicos na história, 29 pessoas com insuficiência adrenal, 25 com hipovolemia, 19 com hipervolemia e 52 com SIAD. E no fim das contas, a gente discute realmente sobre salina 3%, fazer isso para os pacientes com SIAD, né? O paciente que está hipovolêmico, com sódio baixo, dar volume, né? Dá volume, dá um pouco de volume para a volemia ficar agudamente ok, né? A pressão ficar ok e tal, e espera, repõe devagarzinho, né? A tua preocupação não é com o sódio baixo dessa pessoa, na verdade, é em outro contexto. Paciente hipervolêmico, um paciente com insuficiência cardíaca, com cirrose, a gente habitualmente não fica dando salina 3%, a gente dá a furosemida mesmo, né? Então, também não é muito perfil. O paciente que tem história de uso de tiazídico, quando você para o tiazídico, o sódio dele já começa a subir loucamente. Também não é o perfil que a gente fica dando salina 3%. E aí, isso tudo gera uma tendência de benefício do bolus intermitente. Por quê? Porque quando você vai resolver, assim como o paciente com insuficiência adrenal, né? Você dá corticoide. E aí, com bolus intermitente, você resolve o problema de maneira mais rápida, né? Porque você fez a intervenção necessária, vamos supor, um paciente com insuficiência adrenal. Você deu corticoide, fez um bolus agora. Daqui a 6 horas, ele ainda precisou de outro bolus. Aí você fez o segundo bolus. Daqui a mais 6 horas, você fala assim, mas não, agora já está num nível bom aqui já. Por quê? Porque o corticoide já fez efeito, né? Ou você fala assim, não, como eu já sei a causa, eu vou parar meu bolus intermitente, eu diminuo a importância dele, né? Então, não é um perfil de populacional, assim, que seja no mais interessante. O que seria interessante era comparar essas duas estratégias no paciente com SIAD. Aí sim a gente podia tirar conclusões mais expressivas sobre essas estratégias, né? Então, eu tenho certas ressalvas a respeito do SALSA e a população escolhida para o estudo. Bem, voltando para o nosso caso, como o paciente estava confuso, foi optado pela prescrição de salina 3%, foi utilizada a drogueima dias, o sódio foi repetido a cada 6 horas, e ele teve uma melhora neurológica em 18 horas. Nessa hora, o sódio dele estava em 126. Suspenderam a salina IV e foi iniciada a restrição hídrica com furosemida. Isso é interessante, gente. Não é porque você começou um plano de salina IV que você precisa ir com ele até o paciente chegar num sódio de 140, né? Não é. Você deixou num nível bom o suficiente, o paciente está clinicamente bem, para o plano IV, vai para o plano VO, vai ser mais interessante, mais seguro, né? E ele acabou fazendo uma tomo de tórax que mostrou uma massa pulmonar que acabou sendo associada como a etiologia à SIAD desse paciente, né? Então, neoplasia de pulmão com SIAD. Bem, então com isso a gente termina esse segundo encontro, né? Tentamos juntar as peças sobre os exames que são necessários, a interpretação dos exames, para a gente chegar no diagnóstico de SIAD de uma maneira robusta, de uma maneira segura, falar assim, eu realmente sei que o diagnóstico é SIAD, eu não estou chutando a partir de exames que eu não dosei. Eu fiz bonitinho o diagnóstico de SIAD. Quem quiser ver, gente, eu não botei na aula, mas se você jogar no Google, assim,
critérios diagnósticos SIAD, em português ou inglês, aparece tabelinha direitinho com os critérios, né? Mas está aí o que você precisa. Então, revisamos os exames, já estamos trabalhando com conceitos dos outros encontros para que os exames façam sentido na nossa cabeça, e discutimos um pouco agora sobre o manejo da hiponatremia voltada para a SIAD, que é o nosso grande foco, na verdade, de manejo, apesar de a gente fazer o manejo nos outros diagnósticos etiológicos também, com suas particularidades, e um pouquinho da evidência a respeito de cada intervenção que pode ser feita para a SIAD, beleza? Apesar da pouca evidência. Tem muito mais evidência fisiológica, né, de estudo fisiológico, de raciocínio fisiológico, do que de ensaio clínico para esses pacientes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê agora no último caso, o último encontro sobre hiponatremia. Sucesso, um abraço. E quem precisar respirar, respira antes de ir para o próximo. Tchau, tchau.